Sabemos que a ética é um assunto universal. Com base nos pensamentos de Aristóteles, falaremos sobre a ética, seus valores, princípios e caminhos. Olá, pessoal. Eu sou a Maria Clara. Eu sou o Matheus. E esse é o Arlindo Cast. Hoje a gente está aqui com a nossa entrevistada, a professora Iná. Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Estou lisonjeada até. Professora, muitas pessoas acham que ética é o mesmo que moral, mas não é. O que seria a ética e no que ela é mais utilizada? A ética, ela é dedicada às ações. O objeto de estudo dela são as ações do comportamento humano, né? E é universal. A moral, ela é uma coisa mais situacional, tá? Então, é assim, o meio que você cresce é que dita a moral para você, né? De como você vai agir e nem sempre é uma coisa ética. Bom, sabemos que a ética é um assunto que foi muito estudado nos séculos antes de Cristo. Diante disso, a ética mudou depois desses tempos? Não, a ética é sempre a mesma, né? Ela não se modifica. Aparecem coisas que podem agregar, né? Mas a ética, ela não muda, ela é um princípio, né? Um conjunto de princípios do comportamento e que você pode, por exemplo, fazer reflexões e ver o que é melhor e o que não é melhor para você. E o ideal é que você faça sempre o melhor e que aí facilite as relações, né, com o meio que você está inserido. Mas a gente sabe que ela não mudou, né? Você disse que ela não mudou, que elas só agregaram coisas. O que seriam essas coisas agregadas? Seriam mais novos sentidos? Não, foram feitos assim, sempre foi se estudando a ética, né? Então aparecem filósofos, por exemplo, que vão trazendo coisas, acho que muda mais assim, a palavra, o linguajar, antes era uma coisa coloquial, né? Então vai ficando mais fácil para todo mundo compreender. É como se ela fosse se adaptando aos dias de hoje. O palavreado, né? O falar. Mas não no sentido dela. Não, o sentido não. A ética tem, ela tem aquele sentido próprio, aquele único. É. Sabemos que o princípio da ética é o bem. Com isso, podemos usar vários valores para atingi-lo. Quais seriam esses valores e por quê? Então, os valores da ética é assim. Você pode fazer... a ética, ela deixa a gente capaz de fazer avaliações, né? Então, você pode agir de maneira com ações boas ou com ações más, benéficas ou nocivas, egoístas ou altruístas, né? E se você, para a gente atingir esses valores, o que a gente usa? A gente procura usar sempre a ideia, né, é você chegar sempre ao bem, tá? E esse bem, ele visto como te levando, assim, à felicidade, né? E não é a felicidade de você ter coisas, a felicidade de você conviver com as pessoas, ter boas relações com todo mundo, né? Com o meio que você está. Por exemplo, eu acho assim, na escola, vou falar um pouquinho, tá? Na escola, eu acho que tem que ter uma ética. Eu venho aqui para dar aula, o aluno vem para estudar. Então, eu acho que, né, é uma coisa ética. O aluno que vem para fazer nada, ou então o professor que vem para não dar aula, ele foge completamente da ética, e aí a gente tem condição de avaliar que ele não usou do bem. Ele, na verdade, foi uma coisa nociva, uma coisa que não serviu para nada. Você usou o exemplo da escola. Entre outros, né? Temos hospitais, inúmeros outros lugares. A ética muda
dentro desses ambientes? A ética, ela tem... ela entra em diferentes contextos, né? Em diferentes, por exemplo, o médico, ele faz um juramento de Hipócrates. Então, ele não vai mostrar para alguém o seu prontuário. Ele não pode conversar numa conversa de fim de semana, falando, por exemplo, de um paciente, o nome do paciente, né? É desagradável fazer isso, né? Então, a gente procura não fazer. Eu acho que, eu, por exemplo, procuro falar assim, não que eu seja ética o tempo todo, tá? Acho que todo mundo dá uma falhada. Mas eu procuro falar para os alunos assim, já no começo do ano, não me fale de colega meu. Né? Acho que se você tem um problema com o professor, você tem que conversar com ele, falar, ó, a sua explicação não está chegando, como as minhas, às vezes, pode não chegar no aluno, né? O aluno não compreender. Então, eu acho que a gente pode falhar, mas a gente tem que procurar sempre que isso vai melhorar muito para todo mundo, né? Na sala de aula, na direção, para todo o espaço que a gente está vivendo. Uma das frases que você comentou com a gente antes das gravações, você disse que ele colocava 3 pontos, né? Devo, posso e quero. Diante disso, várias situações que entrariam dentro desses 3 pontos, vamos colocar assim, uma coisa mais cotidiana. O que entraria dentro desses 3 pontos num cotidiano, num dia a dia? Eu devo estudar, por exemplo, para eu ter um futuro que me satisfaça, né? Um conforto. Eu acho que está ligado direto ao estudo, né? Você é um bom profissional, você vai ter um conforto maior, né? Também você tem que ser ético para isso também. Não é que você vai querer ter um conforto e sair atropelando as pessoas, né? Então depende de você. Mas aí entraria devo, mas não posso ou não quero. Olha, eu Porque acho que você falou, eu devo estudar para eu ter uma vida boa, um conforto bom, mas não passar por cima de outras pessoas. Então eu devo estudar, mas não posso passar por cima de outras pessoas, não posso derrubar, não posso pisar em cima de outras pessoas. Seria o famoso puxar o tapete, né? É uma falta de ética danada, né? E a gente já pensa assim, por exemplo, aí quem não pode estudar, por exemplo, que não tem condições, eu acho que cabe à própria sociedade a gente ir facilitando para que essa pessoa possa vir a estudar um dia. Então seria, eu não posso estudar, mas devo me dedicar. Porque você não precisa se dedicar apenas ao estudo. Você pode buscar outros conhecimentos que te levarão ao estudo. Que é uma forma de estudo também, só que seria o autodidata. Rodas de conversa são muito didáticas e com bastante ensinamentos quando você realmente quer entender o que está acontecendo. Tem inúmeros assuntos interessantes para a gente discutir que não cabem dentro de um dia a dia. Por exemplo, não cabem dentro de uma matéria de matemática ou de uma de ciências. Ética entraria na sociologia, na filosofia. Eu acho que a ética, ela entra em tudo. Por exemplo, o professor de matemática, ele tem que ser ético na explicação. Ele não pode preterir alguns alunos, querer dar aula. Você tem alunos, às vezes, que são mais interessados, você tem que dar um jeito dos outros também terem um interesse, né? Porque aí você está tratando todo mundo de uma forma ética, tá querendo tratar todo mundo de uma forma igual. Inclusão social. A inclusão social. E entra também, né, que a gente fala, eu sempre falo isso para os alunos, os temas transversais, né? Muitas vezes eu converso sobre a educação, não só com o professor, com os colegas, né? Acho que essas coisas são importantes. Na época que eu estava dando aula online, eu fui estudar e falei algumas coisas, por exemplo, da ética online mesmo.
Até nas redes sociais, né? Hoje em dia, você, por exemplo, às vezes ofende uma pessoa sem querer, então a pessoa tem que refletir antes para ver o que ela vai falar. É ter aquele cuidado para. Um cuidado, a ética eu acho que seria isso, um cuidado para você agir de uma forma correta. Mas aí você disse agir de uma forma correta. Escolhas são escolhas e ninguém pode dizer que não. Eu tenho as minhas escolhas, você tem as suas, mas dentro dessas escolhas são inúmeras as falhas. Na criação, na amizade, na família. Aí vamos falar um pouquinho sobre a família. A ética dentro de uma família, dentro de uma casa. Como seria a ética dentro de casa? Porque fora a gente sabe que a ética é aquele cuidado com as pessoas, com você e com o ambiente que você tá. A ética na família, eu acho que é assim, ela é ligada diretamente à educação que você tem, né? Os exemplos que você tem. Às vezes a pessoa não precisa falar, mas se, por exemplo, a sua família te dá bons exemplos, você vai ser uma pessoa ética certamente. Você vai agir de uma forma para querer o bem da sua família, o bem seu e de todos os outros que estão em volta. Eu posso falar um pouquinho para vocês, assim, que na ética a gente deveria usar, por exemplo, a paz, a solidariedade. Hoje em dia a gente fala muito, como chama, de empatia. Você ser empático é ético, você está aceitando o outro também. Você está pensando no que, você está avaliando o que ele está sofrendo, ou não, pode ser uma coisa porque ele está feliz, né? E é gostoso você ser empático com a pessoa. Mas aí, ser empático e ética, esses assuntos, esses temas, a gente sabe que eles caminham juntos. Não no mesmo caminho, mas numa mesma estrada, dizemos assim. Porque quando você tem empatia pela pessoa, você disse, você tem ética. Mas não necessariamente você tem ética quando você tem empatia. Ou quando você tem a ética, mas não necessariamente você teria que ter empatia. Eu acho que a empatia é uma coisa que vai te levar a uma felicidade, a um bem, né? Porque a ética, ela preza muito, assim, em você refletir, né? As reflexões, as suas ações. Então, eu acho que fica uma coisa assim, né? Eu acho que assim, você vê, por exemplo, uma pessoa que está precisando de ajuda, ela não consegue compreender. Eu acho que a empatia seria você sentar com essa pessoa, procurar tentar. Isso não quer dizer que você vá conseguir, mas pelo menos você teve uma preocupação com aquela pessoa, sabe? Então eu acho que eu vejo assim, por exemplo, eu acho o que eu mais noto hoje em dia é assim a falta de ética. Que o respeito seria, né? O respeito faz parte, muito importante. E não é assim com o professor, é o respeito entre alunos mesmo. Eu acho que o respeito, ele entraria em diversas ocasiões. Porque eu posso te respeitar dentro de uma sala de aula e te ofender fora. Então, mas dentro da sala de aula, a ética é assim, eu sou professora, você é aluno. Tá? Então, você tem que ver assim, o professor precisa estar bem para ele dar a aula dele. Você também vai estar bem porque você está lá estudando. Agora, fora da sala de aula, você não é minha aluna, você pode ser minha amiga, minha colega, né? Eu vou tratar todo mundo na sala de aula, todo mundo é aluno. Fora da sala de aula, nós somos colegas, somos amigos. Mas aí eu vou dar um exemplo que eu tenho dentro da minha sala de aula. Por exemplo, eu sou representante de classe, então eu acho que na minha posição, eu tenho que ter uma boa convivência com todos os alunos dentro da sala de aula. Fora da sala de aula, são inúmeros os casos que eu falo de muita gente. Então, eu acho que o respeito entraria um pouco no... Dentro da sala de aula, eu sou uma pessoa que preciso ter
um bom relacionamento com todos. Mas fora da sala de aula, não. Ó, eu vou entrar um pouco na psicologia, tá? O Jung, por exemplo, falava que a gente tem uma persona para cada situação, para cada ocasião. Então, você veste uma persona diferente. Por exemplo, eu sou a professora aqui, eu venho de uma forma adequada, né? Se eu tiver um dia num restaurante com a minha família, com os meus amigos, eu vou mudar tudo, né? Eu não vou ser a professora. Eu acho assim, você tem que vestir essa persona para cada ocasião. Você aqui é minha aluna. Se você está numa festinha de 15 anos, você vai ter um linguajar diferente, você vai ter ações diferentes, mas mesmo assim você vai prezar a ética, tá? Porque a ética é você ser feliz fazendo o bem, né? Você faz o bem para atingir o objetivo que é a felicidade. E essa felicidade não é de você ter coisas, é de você ser virtuoso, sabe? Uma pessoa que faz coisas boas realmente. Ser virtuoso, né? Você te deixa feliz. Você falar assim, nossa, eu ajudei aquela pessoa, eu expliquei para aquele aluno, colega meu, que não tinha entendido o que a professora falou, e ele conseguiu compreender. Por quê? Porque você usa um linguajar mais apropriado para a idade de vocês, né? Às vezes o professor fala alguma coisa que o aluno não consegue compreender. Você vai explicar de outro jeito, então você vai estar sendo virtuosa. E isso vai te fazer feliz. Muito obrigada pelo assunto de hoje. Foi muito bom te receber aqui. Estou bem contente com vocês. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até a próxima. Tchau! Tchau.